Esse ano, se Deus quiser, eu vou chegar na publicação número 80. Uau. Chegamos lá. Eu tô com 79. 79 anos? Não. Não, 79 livro publicado. Eu tinha 2 reuniões, aí eu saindo de um e indo pro outro, o telefone toca, conseguimos, fechamos a parceria com o Maurício Souza, nós vamos fazer um material cristão com a Turma da Mônica. E realmente a repercussão foi muito boa. Eu lembro do Maurício de Souza comentando. Ele falou assim, engraçado. Eu peguei, folheei, li, e aí passou 3 dias, eu resolvi, peguei de novo e li. E me falou outra coisa a história. A mesma história me falou outra coisa. Achei isso diferente. A partir disso, né, por exemplo, fazer uma Bíblia, né, comentada, tá, uma coisa trabalhosíssima. Eu queria saber, como é que você se organiza pra fazer tanta coisa? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui pra mais um Jesus Cop podcast. Nós estamos aqui nessa mesa abençoada de comunhão e eu tenho certeza que hoje você vai ser profundamente tocado, impactado por essa mesa de testemunho, essa mesa de conversa. A gente quer convidar você a sentar aqui com a gente hoje. Agradecer demais você que sempre está nos ouvindo, nos assistindo, e pedir que você continue a pegar esse link e mandar para as pessoas. São por ações como essa que o podcast tem chegado tão longe. Vários lugares que eu chego, vários lugares que eu vou, eu sou parado para falar sobre algum episódio que algum amigo, alguma amiga, inspirada pelo Espírito Santo, compartilhou e alguém foi profundamente tocado. Então faça isso. E também, claro, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, se inscreve aqui no canal. Tem um monte de gente que assiste e não é inscrito no canal. Isso chega a ser um crime cibernético, entendeu? Por quê? Porque você vai estar falando pro YouTube, ó, isso aqui é relevante, YouTube. Sai mostrando para todo mundo. Então, aperta no botãozinho aí, se inscreve, você recebe tudo que a gente está produzindo. Eu queria te fazer um convite. 9 de novembro, nós vamos ter a Lidere como Jesus. É a nossa conferência anual para líderes. E vai acontecer em Guarulhos. Então, não são muitas vagas, o espaço não é tão grande quanto o espaço que nós temos na conferência. E eu quero te convidar para estar lá. Você que é líder de jovens, de ministério, de igreja, de pequeno grupo ou um vocacionado, eu quero que você esteja lá para a gente passar um dia inteiro mergulhados na palavra de Deus, pensando sobre liderança, ok? Esse ano nós vamos falar sobre liderança de aliança. Vai estar o Asher Tratter, é um judeu que vai estar ministrando junto com a gente. Vai estar o meu pai, vai estar o Harold Walker, o Marcos Brunet vai estar por aí, os Bravos, eu vou estar lá. Então, assim, vai ser um time muito legal para falar sobre liderança de aliança e você não pode ficar de fora. Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreve aí, para 9 de novembro a gente tá junto aqui em Guarulhos. Beleza? Vambora, podcast de hoje. Richard War. E aí, Douglas? Richard Guerra. Que honra, obrigado. Finalmente, conseguimos. Conseguimos. Alinhar agendas. Isso aí. Alinhamento de corpo celeste. Quase isso. Cara, seu sobrenome é muito bom, né? Ele ajuda muito. Guerra, né? Guarda, né? Guerra, muito bom. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que é um privilégio estar aqui. Eu falei isso que a gente jantou ano passado, no Congresso de Gerações, lá em Belo Horizonte. Quando tudo isso aqui era mato, a internet era mato, Deus já tinha te levantado para capinar. Doideira, né? E agora tá essa loucura, viu? Parabéns pelo trabalho. Poxa. Uma honra estar aqui, viu? Poxa, obrigado. Nós vamos fazer em dezembro 13 anos. Pois é. 13 anos. E é legal quando as pessoas perguntam assim, mas assim, como é que era? Qual que era a ideia de vocês? Falo, cara, não tinha ideia nenhuma, era só ligar a câmera, gravar Tava e pôr. experimentando ainda Exato. o formato, Era né? A mato plataforma, ainda, né? tudo era mato, né? Hoje muito o bom. povo sente e tal, mas não imagina que tem os pioneiros, né? Então eu Os- gosto de falar idosos, isso, que é né? falar aqui. Parece conversa de velho, mas não é não. Obrigado por você estar aqui. E eu queria começar perguntando pra você o que eu pergunto sempre pros meus convidados quando vem a primeira vez, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Você vem de uma família já de crentes Não. ou você é o primeiro? Eu fui o primeiro. Eu tinha 6 anos de idade quando eu conheci Jesus. Mas é engraçado, minha mãe nasceu no lar cristão, mas ela casou, ela saiu da igreja. Ela queria casar para sair da igreja. Né? Olha só. Teve muitas situações, não vem ao caso, mas ela, eu diria que ela nem era assim. Ela teve as experiências dela negativas na igreja, o pai era muito rígido, e com 19 anos ela casou, e no dia seguinte ela não vou mais na igreja, agora eu casei. E meu pai não era crente, ela casou com uma pessoa
que não era da fé. Então eu cresci num lar assim, vamos dizer assim, um desviado e um ímpio, né? Entendi. Só que as irmãs da minha mãe, elas eram muito dedicadas na igreja. Elas cuidavam de escola bíblica dominical. Então minha mãe deixava elas levarem, eu e a minha irmã. Ah, entendi. E aí numa escola bíblica de férias. Isso é muito importante, eu gosto sempre de ressaltar isso. EBF. EBF, clássica EBF. Julho de férias. Minha tia falou assim, vão lá uma semana, tem pipoca, né? Sempre é comida, né? Tem pipoca, tem bala. E aí eu lembro que foi a Júnia, né? Ela não gosta que eu falo porque revela a idade dela. Mas a Júnia estava lá num flanelógrafo, vocês não sabem o que é isso, né? É um feltro, onde as professoras tentavam grudar coisas e nunca grudavam, as figurinhas, né? E ela contando a história de um missionário que foi para um país da África e ele não conseguiu ganhar ninguém para Jesus na pregação. E aí, no final, uma mulher procurou ele, da tribo, e ela aceitou Jesus ali no secreto. Ela tinha medo, que é questão de hierarquia, questão do patriarcado, sei lá. E aí, então, muitos anos depois, ele voltou naquela região e ela estava toda cristianizada. E foi aquela mulher que fez, né, todo o trabalho. Então, basicamente, a pregação foi essa, né? E aí ela fez o apelo e eu aceitei Jesus ali. E tô na fé até hoje. Tem muita gente que não leva a sério quando uma criança de 6 anos levanta a mão. Mas eu faço questão de contar a história para mostrar que eu lembro de cada detalhe do dia que conscientemente, voluntariamente, eu disse sim para Jesus. Minha mãe não era crente, meu pai não era crente, eu estava ali na escola bíblica de férias, ganhei... trouxe a minha irmã no dia seguinte, ela aceitou Jesus. Os meus pais se separaram uma semana depois. E o que me sustentou naquele momento difícil foi a minha descoberta de Jesus. Que aí eu fui para oração. E eu orava muito para o meu pai e para minha mãe se converterem. E essa igreja acabou virando ponto de troca, porque eles não queriam se ver. Então meu pai pegava a gente na igreja e devolvia na igreja, porque eles não queriam se ver. Então, fim de semana, ele ficava com a gente, no domingo ele deixava na igreja, minhas tias levavam a gente para minha mãe. E aí, um ano orando pelo meu pai, aí a gente pede para ele subir, eu e minha irmã, né? Sobe, pai, sobe, fica com a gente hoje. E ele subiu. Na hora de levar para a igreja, pedindo para ele entrar. Ele deixava na porta e ir embora. Tá. Aí, um ano depois, um ano orando, né? Eu já tinha 7 anos, minha irmã 6. Ele subiu, ele bebia muito, né? E estava um momento muito difícil da vida dele. Minha mãe que separou, então ele tinha muita dificuldade. E ele contou isso no dia da ordenação pastoral dele. Já deu spoiler aqui. Já deu spoiler. Na ordenação pastoral. Ele falou assim, naquele dia eu falei com Deus assim, Deus, se você existe de verdade, que ele zombava de Deus e tal, eu queria que o Senhor provasse hoje. Se você provar que você existe, eu vou ficar com o Senhor o resto da vida. E aí era um culto, a igreja pequena, violão, aí cantou aquela música antiga assim, não importa a igreja que tu és. Né? Aí no final fala assim, se o teu coração é igual ao meu, dá minha mão e meu irmão serás. Aí todo mundo dava a mão. Só que ele sentou lá no fundo, para não ficar perto de ninguém. E aí ele sentiu alguém apertar a mão dele assim, tão forte que ele achou que ia quebrar a mão dele. Aí ele abriu o olho para brigar com a pessoa e não tinha ninguém. A 3 bancos para frente. E ali naquela hora, ele foi na frente e aceitou Jesus. Largou a bebida, virou outra pessoa. Né? E hoje é pastor. Você viu uma transformação radical. Isso. Então isso também me marcou muito. Né, o poder da transformação do evangelho, né? Então eu diria que eu fui o primeiro da casa, mas aí veio minha irmã, veio meu pai, minha mãe também. E restaurou o casamento e tudo? Não. Não voltava. Infelizmente não. Minha mãe voltou para Jesus 16 anos depois. Falei que tem gente que você ora 1 ano, tem gente que você ora 16 anos. Meu pai tentou. Hoje ele constituiu uma outra família. Sim. Né? Mas ele fez de tudo. Mas o que eu vejo é esse poder transformador do evangelho. Me marcou muito.
E isso me segue, né? Eu já tive altos e baixos na vida, mas é sempre nisso que eu volto, né? No dia do baixo, eu volto nisso. No dia do alto, eu lembro disso para não esquecer. Né? E você acha que é por isso que você até tem dedicado parte da sua vida, dos seus estudos, tal, para a questão das crianças? Eu acho que sim. Eu acho que marcou muito. Eu fui professor de EBD muito tempo também. Minha formação é na área da licenciatura, dei aula. Apesar de ser formação de química, você acaba dando aula no fundamental, de ciências. Dei aula de química, a última série de fundamental tem química em muitas escolas. Então, eu sempre tive um contato muito grande. E eu sei, Douglas, que nessa faixa de 0 a 6 anos de idade, você aprende 80% de tudo que você vai aprender na vida. Todas as coisas que você vai aprender na vida, 80% é de 0 isso? É porque a gente considera aprendizagem física quântica e genoma, né? Mas o fato de você sentar, como que você manipula um copo, um idioma inteiro que você aprende. Idioma inteiro, verdade. Ou você pode aprender 2, você pode aprender 3. A criança, numa escola bilíngue, ela desenvolve a habilidade poliglota com muita mais celeridade, muito mais facilidade que uma pessoa adulta quando decide estudar outro idioma. Por quê? Porque ali a capacidade de aprender, de guardar, é muito maior. Né? As sinapses, né, tão frescas, né, tão fresquinhas. Né? Uma esponja, né? Você tem 2 filhos, você erra o nome dos 2. Né? O menino pequeno já é mais habilidoso. Então, é uma época que, se você investir, como aconteceu na minha vida, isso marca o resto da vida. Né? Se você perde o menino, ele vai para as drogas, vai para o mundo, aí depois você pega todo capenga lá na outra ponta para resgatar. É outro trabalho. Entendi. Muito bom. Até nos trouxeram alguns livros aqui, né? Que era a editora 100% Cristão e agora? Agora a editora Lion, né? Editora Lion. Simval Filho. Manual Cristão da Cultura Pop. Isso. Eclesiástico. Esse é um quadrinho, né? Esse é quadrinho. Esse é para adolescente. Legal. Você já deve ter ouvido falar em mangá. Opa! Né? Mangá é aquele quadrinho no estilo japonês, né? Então o Eclesiástico começou com essa proposta de alcançar esse público, né? Que é pré-adolescente, que consome muito esse tipo de conteúdo, e aí mais buscando uma perspectiva cristã. Né? E aí, Eclesiástico, questão do nome do livro de Eclesiastes mesmo? Não, o Eclesiástico aí tem a ver com o título, né? O que é um eclesiástico? É um pregador, né? Então, a história conta que, de tempos em tempos, Deus levanta na terra um pregador, né? E aí eu brinco com a Bíblia, né? Vou mostrando às pessoas. Mas aí, no nosso tempo, no século XXI, ele levanta esse rapaz, que era um cético, um cara que abandonou a fé, e que ele descobre que ele que é o Eclesiástico do século XXI. Né? Então ele tem a visão aberta, ele tem algumas capacidades sobrenaturais para enfrentar o império das trevas. E é interessante, tem uma espada saindo da boca dele, que eu mostro aqui, Nathan. Ele tem uma habilidade que é o seguinte, ele tem que comer uma página da Bíblia, e aí ele cospe uma espada e sai a referência gravada na lâmina, a figura. O Elemento em Comum é um projeto meu da área de química, né? Ele é um projeto que está mais ligado à minha formação como químico, mas é um projeto interessantíssimo. Legal. É uma história em quadrinho que ensina a criança tabela periódica, né? Olha só. Então, é um material, assim, riquíssimo. Então, esse aqui também é cristão, assim, no sentido de tem a mensagem do evangelho e tal? Ele não tem a mensagem do evangelho explicitamente, mas os valores, né? Até o nome da editora é Valores, né? Sim. Eles estão implícitos aí no material. E até, eu quero já pular para esse aqui, que é o Devocional Turma da Mônica, né? Esse aí disruptivo. Como é que surgiu essa parceria, né? Porque Turma da Mônica é um quadrinho, né? Vamos chamar assim, secular, né? Todo mundo teve acesso e teve a sua época. E como é que surgiu essa parceria? Porque esse aqui foi um best-seller, né? Esse aí foi ainda né? Ainda Você entra né? lá na Amazon, constantemente tá no top 20 de quadrinho religioso. Sim. Constantemente. O que acontece? O Simval, que tá até aqui no estúdio, né? Um desbravador, né? Sim. Se tudo era mato na internet, no quadrinho de ficção cristã, tudo era mato quando Simval Filho chegou. Ele
começou a participar das Comic Cons Sim. aqui do Brasil. E ele começou a ter contato com o pessoal da Maurício de Souza Produções. Se não me engano, foi 2 anos de negociação, né? Então, são 3 anos, né? Ficaram 3 anos. Por quê? Eles têm uma área de licenciamento. Você fala assim, mas é licenciado. Sim. Tudo bem. Mas eles já publicaram... Para licenciar, eles te autorizarem usar o personagem para uma um valor e autoriza, sua. né? Ele ficou 3 anos negociando o licenciamento. Eles já tinham material da Igreja Católica, do Espiritismo, de religiões de matriz africana, mas eles não liberavam para evangélicos. Olha só. Então foi um processo longo, muita conversa, até que finalmente encontrou-se um formato, né, que passou. Né? Então aí o Simval me chamou, eu já escrevia para a editora, né, eu já tinha publicado o Eclesiástico. Eu lembro até hoje do dia, eu estava lá na Lagoinha Matriz, na Fábrica de Artes. Você chegou aí na Fábrica de Artes? Não fui. Você tem que ir lá. Lugar lindo. Estava na fábrica, eu estava usando a fábrica, eu tinha 2 reuniões, aí eu marquei um grupo numa sala, outro grupo na outra sala, que acabava uma, eu já deslocava para outra. Aí eu saindo de um e indo para o outro, o telefone toca, era o Simval. Chad, conseguimos, fechamos a parceria com a Maurício Souza, nós vamos fazer um material cristão com a Turma da Mônica. Como eu já era da casa, a gente já era amigo, eu achei que ele estava compartilhando uma bênção. Sim. Né? Eu falei, que bênção, Val, glória a Deus, que Deus te use, que Deus te abençoe. Eu falei, não, Jorge, você não entendeu. Eu tô ligando porque eu quero que você faça. Né? Aí na hora eu parei assim, imagina, eu leio Turma da Mônica desde os 3 anos de idade, né? Muito forte. Eu parei, deu aquele frio na barriga. Você. Eu falei assim, eu tô entrando numa reunião, Simval, depois a gente conversa. Eu entrei na reunião, nem lembro mais da reunião. Eu chamei uma de Magali, outra Cebolinha. As histórias já começaram a borbulhar. E a grande discussão era assim, consegui autorização, mas como nós vamos fazer isso? Porque nós precisamos usar como uma ferramenta de evangelismo, de mentoreio, e ao mesmo tempo eu preciso respeitar uma série de regras da Maurício de Souza Produções. Foi então que eu propus para o Simval o formato, né, de vamos explorar o máximo possível, todos os personagens. Até os limites. Até os limites, né? Claro, a gente não vai fazer o penadinho, né, que aí dá confusão. Nem o Piteco, nem o Papa Capim, mas vamos pegar o Chico Bento, a Turma da Mata, o Astronauta, né, vamos explorar ao máximo, todas as possibilidades. Até o louco eu consegui encaixar numa história, né? Até a morte eu consegui encaixar. Falei da Turma do Penadinho, mas eu consegui pôr a morte em uma história. Mas o que eu propus para isso? Vamos pegar os personagens dentro da característica deles, dentro da personalidade deles. E eles vão surgir uma situação, um problema típica das histórias. Mas a solução vai ser uma questão, uma passagem da Bíblia. Então, a isso eles autorizaram. Então, o personagem está lá caminhando, aí vem uma situação, aí chega um personagem de fora, fala assim, olha, tem uma pessoa na Bíblia chamada Esther que resolveu assim desse jeito, você podia fazer igual. Aí dá o desfecho, né, o punch, né, da história. Histórias de 4 páginas, né, que é para criança. E aí a história acaba, vem uma oração, vem uma reflexão em cima da história, um passatempo para o menino, é um devocional completo, né? E aí são 13 histórias cada volume, histórias independentes, e realmente a repercussão foi muito boa. Eu lembro do Maurício de Souza comentando. É mesmo? Ele participou de uma reportagem onde eles perguntaram sobre esse material, quando saiu o primeiro. Ele falou assim, engraçado, eu peguei, esse produto eu peguei no final. Ele fala, produto. Eu peguei, folheei, li, gostei muito, muito bem feito. Né, o Richard conhece muito os personagens. Ele falou isso, conhece muito. Olha só que legal. Impressionante, assim, conhece como poucos e tal. E aí, passou 3 dias, eu resolvi, peguei de novo e li. E me falou outra coisa a história. A mesma história me falou outra coisa. Achei isso diferente. Né? Fazer, pronto, lê a Bíblia, né? A Bíblia tem essa característica. Toda vez né? que você abre ela, você lê o mesmo texto, mas ele nunca vai te falar a mesma coisa. Então, eu creio que esse material tem abençoado, né, muitas crianças, milhares de crianças no Brasil, fora do Brasil também. No material já chegou nos Estados Unidos, já chegou na Europa. Tem sido um grande sucesso para a honra e glória do Senhor.
E ano que vem, pode falar do ano que vem, Sival? Pode, ano que vem, na Bienal do Rio, nós vamos lançar uma Bíblia comentada, completa, com os personagens da Turma da Mônica. É mesmo? Eles vão aparecer no meio do capítulo e comentar o texto. Deu trabalho, viu? Imagina. Agora, a Bíblia inteira. A partir disso, né, por exemplo, fazer uma Bíblia, né, comentada, tá uma coisa trabalhosíssima. E eu sei que recentemente você organizou para fazer a do Márcio. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber como é que você se organiza para fazer tanta coisa? Porque eu tava lendo aqui, por exemplo, que você estava atuando como pastor regional da Lagoinha Global e que você estava coordenando, assim, né, 274 igrejas. Mas isso aí foi na fase Pastor Márcio, né? Na fase do André. Então, mas mesmo assim, Centro-Norte, Minas Gerais, Distrito Federal, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Nepal, Portugal, Paquistão, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Índia, China e Nova Zelândia. Graças a Deus. Esses trabalhos estão indo muito bem agora sem mim. Mas eu tive o privilégio. Pastor Márcio Valadão, trabalhar do lado, 10 anos, Pastor Márcio, vale mais que um doutorado em teologia eclesiológica, né? Então, ele é uma pessoa que te impulsiona muito, desafia muito. E eu sujeito que abraça a loucura, né? Então, nós começamos na estrutura da Lagoinha, ainda não era uma denominação na época. Isso faz 6, 7 anos, né? A gente está com quase 700 igrejas. Então, nós vamos começar. O pastor Márcio, ele queria fazer um templo para 30 mil pessoas. Lá em BH. Lá em BH. Nós tínhamos um terreno grande, mas passava uma rua no meio. Ela precisava ser desafetada. Não tinha morador na rua. Mas por uma questão política, não liberaram a rua. É uma rua de terra, mas na escritura da cidade ali falava que era uma rua. Então precisava desafetar. Aí o pessoal que não gosta do Lagoinha foi na televisão, distorceu. E aí, sem os dois lotes juntos, não justificava. E aí, ele conta essa história. Que ele foi ver com Deus assim, e aí, Deus? E aí? Aí Deus falou assim, não, é porque eu não quero que todo mundo fique no mesmo lugar. Agora é hora de ir até os confins da terra. Então aí ele começou as implantações. E aí nessa época o pastor Lucinho chegou na Lagoinha. E eu estava com o Lucinho na juventude. Eu era o braço direito do Lucinho. E aí alguns pastores da juventude começaram a ser enviados para implantar igrejas. E o Lucinho era tipo o regional deles. Só que o Lucinho é muito ocupado, ele falou assim, Richard, me ajuda. E aí acabou com o tempo o Lucinho falando, pastor, quem está trabalhando é o Richard, então vamos oficializar, né? Então começamos um trabalho de implantação muito agressivo, onde eu trabalhei muito mentoria, formação de lideranças. Então eu tinha uma reunião na terça-feira que eu reunia, vamos dizer, 16 pessoas que cuidavam cada uma de 5 a 20 igrejas em implantação. Aí eu tinha uma reunião 9 da manhã que era internacional. Porque 9 da manhã na Europa é mais ou menos 2 da tarde, nos Estados Unidos é 8, no Chile é 7 da manhã, no Nepal é 9 da noite. Eu digo que 9 é a hora mágica. Você pega a maioria dos lugares... No Japão é 9 da noite. Então, vamos dizer assim, só a Polinésia Francesa, Tonga, né? E a Nova Zelândia que não dá certo nesse horário. Até que chegou a Nova Zelândia, né? A gente botou a Nova Zelândia, aí eu tive que fazer um horário só para Nova Zelândia, que é 15 horas de fuso. E era interessante, porque você olhava na telinha assim, né? O pastor de Angola, o pastor do Nepal. E eu sempre acreditei em implantação autóctone, então dá mais trabalho, né? No Nepal, a gente levou uma pessoa para formar pastores nepales, para celebrar culto em Nepali, para alcançar os nepales, né? Nós temos igrejas imigrantes, né? Você foi em Orlando, viu o trabalho, mas os países que ficavam comigo assim, não, eu sei que dá mais trabalho. Mas em Angola, nós precisamos alcançar o pessoal de Angola, né? Os nativos. Dava mais trabalho. Mas é tão gratificante hoje. Você vê, Angola hoje tem 6 igrejas. O Nepal está com 14 igrejas. Uau. Cresce mais rápido, né? Porque está dentro da cultura, né? Eu tive com o pastor do Nepal. É mais trabalhoso, mas a partir do momento que começa a acontecer... Isso, exatamente. Então, quando você investe na formação do líder e faz um discipulado bem feito, sistemático, não fica pesado. O problema é que as pessoas centralizam demais. Centralizam demais. Eu estou responsável pelo Lagoinha Gerações, que você nos deu o privilégio de passar a participar do Congresso.
O Lagoinha Gerações, ele tem praticamente todas as lagoinhas. E quando as pessoas têm um problema, se elas forem procurar só a mim, então eu só vou poder me dedicar ao Lagoinha Gerações. Então o que eu fiz? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus e algumas pessoas estratégicas, nós construímos uma visão. E nós construímos uma estrutura para multiplicar essa visão. Estou ensinando o padre a rezar aqui. Não. Dizascope é basicamente isso. Você tem uma visão, você organiza ela para ela ser multiplicável e para ela ser execuível em qualquer cenário. Sem você. Desde a microigreja à mega igreja. Quer dizer, nada mais é do que você institucionalizar a visão. Quer dizer, a visão não depende do Richard. Tem gente que é beneficiado pelas gerações no Nepal, em Angola, em Juazeiro do Norte, em Manacapuru, no Amazonas, nem sabe que eu existo. Mas toda segunda-feira eu sento com um grupo de pessoas. Um do Norte, um do Centro-Oeste, um do Nordeste, 3 do Sudeste, um do Sul. Um dos Estados Unidos, um da Europa, um da África, um da Ásia. É pouca gente, não é? Dá para discipular. Então eu sento com eles toda segunda-feira, ministro na vida deles, eles trazem aquilo que eles não deram conta de resolver para eu ajudá-los a resolver. Resolvemos juntos. Eu só trabalho em colegiado. Todo o meu processo é colegiado. Muito bom. Então eu não centralizo. E uma coisa que eu faço, não sei se você tem esse hábito, é perigoso, mas necessário, né? Eu gosto muito de quadrinhos, né? Então eu falo que eu sempre tenho que ter um Wolverine na minha equipe. Que é aquela pessoa que não concorda com nada que você pensa. Tem gente que não gosta, né? Deixa eu pensar num nome aqui. Mas eu tenho na minha equipe a pessoa assim, que eu sei que na hora que eu falar, ela vai levantar a mão e vai falar. Por quê? Porque eu estou vendo você, eu estou vendo a logo do Jesuscope, eu estou vendo todo o seu backstage, mas eu não faço a menor ideia do que tem aqui atrás. Eu falo que é a pessoa que vê a quarta parede, né? Então, eu falo assim, chat, você está vendo isso aqui, mas eu estou vendo aquilo que está atrás de você. Muito claro, dá mais trabalho ter uma pessoa assim. Por isso que as pessoas não gostam. Mas quando você aprende, primeiro, que aquilo não é seu. Eu não sou o dono dos Gerações da Lagoinha. Não sou. Eu sou o responsável. Por isso que eu ensino para os meus liderados. Você nunca fala assim, eu sou. Você fala, eu estou. Você vai ver o tempo todo aqui. Eu estou responsável pelo Lagoinha Gerações. Eu era responsável por essas igrejas. Por quê? Porque se Deus quiser te tirar do ponto A e te levar para o B, você está leve. Mão leves, né? É libertador. Você fala assim, não, então agora é isso? Amém. Mas você institucionalizou, a estrutura anda sem você. Muito bom. Às vezes até melhor. Às vezes até melhor. É objetivo, né? Então, eu consigo fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, porque eu aprendi a delegar, aprendi a ouvir e aprendi a discipular, né? Então, deliberar, delegar, discipular. 3D. Liderança 3D. Gosta da liderança 3D. Eu prefiro a liderança 3F, né? Fé, foco e fígado. Tudo que você precisa para liderar qualquer coisa na vida. Principalmente dentro da igreja, né? Muita fé, muito foco. Fígado tem sido... Eu tenho 2 fígados, um para a igreja e o outro do hepatologista. Porque, né? Tem Meu coisa... Deus. O pastor lida com muita coisa, né? Então, eu acho que isso torna o trabalho pastoral, ou de qualquer escopo, espectro de liderança, mais leve. As pessoas tendem a ser centralizadoras, porque elas acham que ninguém vai fazer melhor do que elas. E a gente precisa arriscar. Nós vamos nos surpreender. Amém. Você falou desses 10 anos trabalhando junto com o pastor Márcio, né? E você teve essa oportunidade de organizar os estudos dele de muitos anos e organizar uma Bíblia, né? Antes de você falar da Bíblia, eu queria que você falasse quais foram as grandes lições que você aprendeu nessa? Que você pudesse, assim, organizar lições com o pastor Márcio. Vamos lá. São muitas lições, né? Pastor Márcio Valadão. A primeira lição que eu aprendi com o pastor Márcio é que você tem que ser acessível. Acessível. Eu nunca conheci uma pessoa mais acessível que o pastor Márcio Valadão. Então, por exemplo, se eu descer em Belo Horizonte agora, for na casa dele, sem avisar, ele me recebe, fica o tempo que precisar. Ah, mas é porque você é o Richard. Não, ele é assim. A primeira vez que eu fui no gabinete do pastor Márcio, estava namorando minha esposa. Eu falei assim, amor, sua mãe não está deixando você ir na minha igreja, eu vou ter que ir na sua.
Só que na igreja que eu era, que foi onde meu pai aceitou Jesus, eu fiquei lá muitos anos, eu era auxiliar do pastor. E Lagoinha é igreja gigantesca, eu vou me perder aqui, amor. Eu disse, não, conversa com o pastor Márcio. Eu disse, o quê? Não, vai lá, conversa com o pastor Márcio, que ele te dá uma direção, ele fala... Pra mim, ela ia mandar pra outra pessoa, vai no pastor Márcio. Pastor, ó, vai lá, ele fica dia tal, no lugar tal. Eu falei, mas com quem que eu marco a agenda? Eu disse, não, ele não tem agendamento. É por ordem de chegada. É isso, né? Então eu cheguei lá, e depois de mim chegou o vice-governador de Minas. O que você imagina que ia acontecer? Mudar a ordem, né? Mudar a ordem e eu ia ficar lá. Sim. Né? Então ele saiu, ele viu o vice-governador, viu que eu tinha chegado primeiro, me chamou. E aí eu comecei a conversar com ele, assim, muito assodadamente, porque eu imaginei que ele estava ansioso para não atrapalhar o vice-governador. Aí eu falei assim, filho, mas por que você está assim? Não, é que o vice-governador... Não, você fala o tempo que você precisar, ele é que quer falar comigo, ele que espere você. Meu Deus. Aquilo ali já me impactou muito. Meu Deus. Né? Ele saiu comigo, pegou na minha mão, me levou até um pastor, falou assim, esse aqui que tem o perfil do que você precisa, Paraná. Então, acessibilidade. Outra coisa muito forte no pastor Márcio é não desprezar os pequenos começos. Então, nada nasce grande, né? Que se uma criança nasce muito grande, vira assunto de jornal, né? Sai no Notícias Populares. Né? Criança, monstro, nasceu, não sei o quê. Porque não é normal. Então, tem pessoas que querem que as coisas comecem gigantescas e aí, como elas começam pequenas, elas esmorecem e desistem. Então, ele sempre acreditava. Você podia falar a maior loucura, se não fosse uma coisa pecaminosa, ele bancava, ele acreditava. Então, eu lembro que eu chamei o pastor, já tinha mais liberdade, eu já tinha casado. Disse, pastor, eu acho que precisa de um trabalho voltado para namorados, que o que a gente tem hoje não está atendendo. O trabalho de namorados era no horário do culto dos jovens. Então você tinha que escolher ou ir no culto dos jovens ou ir na reunião dos namorados. Eu falei assim, pastor, vamos fazer uma reunião no domingo antes do seu culto, o pessoal que não abre mão do culto da juventude. Né? Eu falei assim, filho, agora, vai lá, faz. Tá. Eu lembro que a primeira reunião foram 2 casais, e um deles foi meu cunhado, que foi lá só para dar uma moral. Foi 2, então... Eu fiquei assim meio chocado. Aí passou umas coisas, não despreze, é a constância, é a convicção. Ele te falou? E ali foi a gênese do Gerações. Gerações começou naquela reunião. É mesmo? Porque muitas das pessoas que integram hoje o Conselho Global, as regiões, pastores regionais, foram cuidados ali no namoro. Ou vieram para ser conselheiros naquela época. E hoje estão atuando numa escala global. Então isso também é uma coisa que me marcou muito. Uma outra coisa que me marcou muito também no pastor Márcio, marca, né, ainda, é a humildade dele, a simplicidade. Né? Ele é uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, e a gente não vê muito isso hoje em dia nas grandes lideranças. Né? Além delas não serem acessíveis, elas às vezes... Né, deixam um encanto, né, o holofote, né, muitas se perdem. Ele não, 50 anos de ministério, uma denominação, uma história, né, e ele continua a mesma pessoa. Então isso também me impacta muito. Na prática, assim, o que é essa humildade? Eu acho que é você saber quem você é em Cristo. Nós precisamos, a pessoa, muitas vezes, ela tem problema de identidade, ela não sabe quem ela é. Então ela se apoia naquilo que ela tem, ou no cargo que ela possui, para poder se afirmar. E aquilo ali gera uma série de idiosincrasias, de comportamentos esquisitos, de arrogâncias, assim, já ela que tem que defender aquilo, tenho que defender, né? Porque aquilo. Se eu perder aquilo, eu perdi quem eu perdi sou, minha identidade, né? Então eu acho que o pastor Márcio, desde cedo, ele sabia qual que era a missão dele, quem ele era. Então, ele não precisa dessas coisas. Então, eu aprendi isso também com ele. Assim, quem é o Richard? Não, Richard, filho de Deus, é isso. Né? E você é um canal de Deus onde eu permanecer sabendo quem eu sou. Então, acho que hoje, no mundo, de uma forma geral,
há uma crise muito grande de identidade. Sim, com As pessoas certeza. não sabem quem elas são, porque elas vivem mais da experiência do que da reflexão. Elas querem sentir, elas querem cheirar, querem saborear, mas não querem refletir. Porque elas têm medo de descobrir que o que elas são não era bem o que elas gostariam de ser. E ter que desconstruir, né? E ter que desconstruir o personagem. Né? Muita gente hoje vive um personagem. Né? E pior, não sabe quem é o alter ego. Só conhece o personagem. Eu vejo muito isso nele. A pessoa que está no púlpito, quando desce, é a mesma pessoa. Mesmo jeitinho. Assim, naquilo ali ele fala daquele jeito ali, meio miado. É tipo o Paulo Francis, quando fazia comentário na Rede Globo, né? Entendi. Ele falava de um jeito no jornal, no dia a dia era outra voz. É o Gil Gomes, né? Aqui, agora... Não. É a mesma pessoa, o mesmo falar, o mesmo agir. Por quê? Porque sabe quem é. Né? Então, acho que o desafio hoje do cristão, de uma forma geral, para ser uma verdadeira cópia de Cristo, né? Obrigado. É a identidade. Jesus trabalhava identidade. E até, eu acho que um momento que se revela muito isso, eu queria até, se você pudesse falar, se você participou de algum momento desse, são nos momentos de traição, de conflito muito grande, né? Que parece que muito. É testado, né? Muito. Eu vou citar um caso sem citar nomes, os entendedores brinquem nos comentários. E aí você faz seu corte aí, seja feliz. Beleza. Teve uma certa vez que um pastor muito querido, pastor Márcio, decidiu sair de Lagoinha com a igreja toda dele. Se eu não estou saindo, saiu ele e a igreja toda. E levou um grupo. Galera. Né? Não já era uma igreja fora da matriz, mas era uma igreja importante, relevante. Era uma congregação. Era uma congregação. Ali, levou, Isso é pré-Lagoinha Global, uma história mais antiga. Porque Lagoinha sempre tinha as igrejas satélites, né? E aí saiu. E aí deixou o imóvel. Saiu, foi para um outro lugar, levou o povo todo, levou a estrutura, o imóvel. E nós ficamos ali 6 anos tentando fazer a coisa acontecer e não dava. Porque aquela igreja tinha o perfil daquele pastor. Era uma região que tinha o perfil. Tentou um, tentou outro, não dava certo. Era um aluguel muito caro. E aí, depois de 6 anos tentando, o pastor Márcio disse, não, vamos entregar o imóvel. Aí, no dia que ele falou pro dono que entregou o imóvel, o dono correu lá no pastor. Falou assim, olha, liberaram o imóvel lá, você quer voltar? Porque ele estava num outro lugar. Aí esse pastor procurou o pastor Márcio. Falou assim, olha, é verdade, estão procurando, mas eu queria saber do senhor, se o senhor acharia ruim eu voltar para o imóvel. Aí ele falou assim, não, se você voltar a ser Lagoinha, não tem problema não. Aí ele voltou com a igreja inteira e voltou a ser Lagoinha. Que pastor que faz isso, Douglas? Que pastor que faz isso? Não tem. Então a capacidade dele de... Ele recebeu de volta a igreja inteira. 6 anos depois. Eu fico tentando buscar aqui nas histórias um negócio desse. Não tem precedente. E eu tô te dando um exemplo assim, do povo virar e falar assim, você é louco, você vai receber fulano de novo, ele te traiu, ele não sei o quê. E o que ele falava assim? Você não tem que pagar mal com mal, ele se arrependeu. Né? Ele acredita no arrependimento, na mudança. Né? E esse pastor tá até hoje, tá bem, a igreja tá bem. Né? Então... Ele tinha essa característica. Eu tô falando tinha toda hora. Ele tem essa característica. Né? Ele tem esse tá perfil. Na posição da liderança. Enquanto presidente, né? Hoje ele é benemérito. Ele tem essa característica de não levar para o lado pessoal, de se anular a favor do reino, de prezar a unidade, de não querer perder ninguém em hipótese alguma. Fazer de tudo para não perder a pessoa. Sim. Essa é uma característica muito peculiar dele. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvindo de alguns, né, que estavam perto, alguns me falaram de ele ser também, ao mesmo tempo, muito firme e direto no discipulado, né? Não, porque o modelo de discipulado dele é igual ao de Jesus. Tô falando que ele é Jesus, como não. Assim? Você lê os evangelhos, Jesus não sentava, ficava dando muita palestra. Ele teve os sermões dele, né? Mas o sermão era para multidão, né? Mas no dia a dia, Jesus ensinava com a vida dele, na caminhada, né? Discipulado é andar de lado, né? Andar ao lado de, né? Então, eu caminhei 10 anos do lado dele.
Eu aprendi coisas que eu jamais achei que eu conseguiria aprender. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade terrível de fazer negócio. Minha esposa é muito boa nisso. Então, por exemplo, uma vez eu fui trocar um carro e a gente precisava baixar o preço na concessionária. Mas eu tinha dó do vendedor. Eu tinha vergonha de pedir. Entendi. Aí a pessoa falou assim, o seguinte, eu não tenho vergonha. Deixa comigo. Então, na hora que ia falar sobre valores, eu falei assim, eu tenho que ir ali no banheiro. Eu fui e deixei ela com o cara lá. Eu voltei até a comissão dele, ele entregou para ela. Entendi. Né? E o pastor Márcio era assim, uma vez ele pegou um prédio de 7 andares, que estava abandonado, perto da igreja. Eu quero conversar com o dono, foi lá. Quanto que você quer de aluguel aqui? Ele falou, 72 mil. 72 mil. Aí, ele falou assim, sabe o que eu vou fazer nesse prédio? Eu falei, não. Nós temos um trabalho que chama Recomeço. Nós pegamos os presidiários que saíram e que estão em liberdade condicional, que a família não aceita, que a sociedade não aceita. Aí nós damos casa, damos dignidade, fazemos o link com os empresários para eles voltarem para o mercado de trabalho, apresentamos Jesus para eles. E a casa que a gente está não está cabendo mais. Eu precisava de um lugar desse tamanho. No final da conversa, o dono do prédio falou assim, quanto que você paga de aluguel nessa casa? 3.200. E foi esse o valor do aluguel do prédio. De 72 mil, 3.200. Tá? Ele tinha uma habilidade para negociar. Isso você... E aí eu eu aprendi a negociar como ele, né? Agora, ele espera, assim, ele fala assim, eu nunca vou pedir para você, já ouvi ele falar isso várias vezes, algo que eu nunca tenha feito. Eu nunca vou pedir para você algo que eu não faça ou que eu já não tenha feito. É um princípio bom de liderança, hein? Então, ele tem autoridade para pedir. Ele pede coisas disruptivas? Pede. Ele espera de você a resposta rápida? Sim. Né? É o estilo de trabalho dele. Aí tem gente que fala que pastor Márcio é muito rígido, né, no discipulado. Eu não vejo assim, não. Eu tô dizendo isso porque eu tava com Mas eu sei que o pessoal fala. Um jovem pastor, né? Jovem pastor. Um jovem pastor. Ele tinha coque samurai, usava coque Stanley. Não sei, não vou falar nada. Nada mais do que isso. Mas ele tava me contando, eu achei muito legal. E ele contando que eles estavam num jantar, né? Só que ele era bem jovem, assim, e tinha uma galera mais velha, assim. Então ele ficou bem quietinho ali, ouvindo eles conversar. E ele tava sentado ao lado do pastor Márcio, assim. E eles estavam conversando lá. Eu já sei até quem é, meu Deus. Aí ele falou Detalhe demais. Ele terminou... Porque ele conta essa história, então... Aí ele terminou de jantar lá e tal, e todo mundo falando lá. E ele não conseguia entrar na história porque era sobre ministério. Aí ele falou que ele saiu pegando os pratos de todo mundo, assim, né? E tirando os pratos de cara, pastor, com licença e tal. E levou lá na cozinha, né? Aí voltou, sentou lá do lado do pastor Márcio. Aí o pastor Márcio perguntou assim, ô filho, você lavou os pratos? Aí ele falou, não, pastor. Ele falou assim, difícil servir aonde ninguém tá olhando, né? Isso mesmo. Então eu digo assim, essa graça, esse perdão, mas ao mesmo tempo, essa verdade, essa firmeza. Ele é assertivo. Essa assertividade, assertividade, né? Essa mistura é muito poderosa. Acho que dava muito certo a nossa parceria por causa disso, porque ele teria perguntado para mim, eu falei assim, enxuguei e guardei, pastor. Porque com o tempo você aprende, né? Exato. Você lavou? Não, enxuguei e guardei. A Bíblia dele foi isso. Né? Então, aí eu queria saber disso, assim, como é que foi esse processo? Porque você pegou todas as pregações, a ideia veio dele? Pois é. Dia 11 de dezembro de 2022 foi o dia que o pastor Márcio se autojubilou ao vivo no YouTube, sem avisar, inclusive a própria esposa que estava do lado dele falou assim, não, exato, tá lá, não precisa disso, falar, bem. tá lá, tá registrado. Né? A internet é eterna, o print é eterno. Então, nesse dia, foi uma loucura. André estava pregando, o celular toca, eu estava voltando do Rio Grande do Sul, eu pousei, meu celular quase explodiu de tanta notificação. É o jeito dele, ele quis sair desse jeito, amém. E aí, então, fizeram uma grande... Aí, numa semana depois, André desceu, aí fizeram a coisa direito, fizeram o negócio direito e tal. E aí, dia 18, então, oficialmente, ele deixou de ser o presidente da Global e da Matriz. No dia 19, chegou várias caixas. Eu trabalhava na sala dele há 3 anos. Desde a pandemia, ele parou de ficar lá, né? E aí pediu para ficar lá. Então, eu trabalhava na sala dele. E aí chegou na sala dele várias caixas.
de papelão grande, cheias de papel dentro. E aí a secretária dele falou assim: Richard, o pastor Márcio mandou te entregar e pediu para você ligar para ele, que ele vai te explicar o que é. Aí eu nem mexi. Pastor, chegou um monte de caixa aqui, a Rivanilde falou que o senhor vai me orientar o que é. Eu falei: filho, é o seguinte, a maioria das pregações que eu fiz na vida, eu montei o esboço à mão. E eu guardei praticamente todas. Quantos anos? 50 anos. E? Eu diria até 51, porque tem uma de 71, quando ele era pastor em Ponta Grossa. Antes dele se tornar pastor da Lagoinha, ele foi pastor em Ponta Grossa. Tá. É a mais antiga, né, que está lá nas caixas. Eu disse: filho, eu não sei o que você vai fazer com isso, mas eu queria que, de alguma forma, isso se tornasse um legado, né? Eu falei assim: pastor, o que você pensa? Não, às vezes você faz vários livrinhos. Porque ele tinha mais de 300 livrinhos de pregação. É livrinho fininho, de 60 páginas, formato pequenininho esse livrinho, né? Ele vendia muito esses livros. Até hoje vende muito os livrinhos dele. Hoje eu cuido da editora, eles sempre pedem, a gente sempre reimprime, né? E eu já tinha escrito um livro com ele para Thomas Nelson Brasil, que é o Paradoxos de Deus. E sempre tive muita facilidade de escrever e ele gostava muito de explorar essa minha área dentro da igreja. Eu já cuidava da editora nessa época. Aí eu falei assim: pastor, o senhor está deixando o ministério oficialmente. A gente tinha que fazer uma coisa realmente, assim, substanciosa, para realmente ser um legado, uma marca, uma coisa que fique para próximas gerações. Um livreto, ele vai se perder, não vai. Mas ele falou assim: então você pensa o quê? Pegar umas 10 pregações, fazer um livro? Não, pensa outra coisa, pastor. Ele: o quê? Eu pensei em transformar essas pregações num comentário bíblico. Eu falei assim: excelente, filho, vai, avante, né? Avante. Então eu aprendi com o pastor Márcio, ele sempre trabalha com altíssimas expectativas. Então, se você está recolhendo prato, é importante que você lave, seque, guarde, porque você provocou expectativa. Então, eu falei com ele da ideia do comentário bíblico, ele aprovou, e aí começou o meu trabalho. Era dezembro, eu peguei, eram 1.540 e poucas mensagens, em esboços. Às vezes só vinha o versículo e os tópicos. Às vezes vinham textos, tinha pregação de 19 páginas. Vinha ela na íntegra, toda escrita. Todas à mão? Todas à mão. Não tem uma digitada. Tudo à mão. Minto, tinha uma outra digitada, mas aí você achava a versão à mão no meio lá. Quando eu falo 1.400 e pouco, é porque às vezes tem repetidas, então tinha mais de 2.000, né? Eu tô falando assim, inéditas, né? Eram 1.400 e pouco. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uns fichários e fui organizando, distribuindo essas pregações com código alfanumérico. Então eu botava na ficha uma letra e nos plásticos um número. Aí começou na letra A, eram 200 plásticos. 100 plásticos, eu colocava frente e verso, cabia umas 100 pregações. Tinha algumas partes que tinham menos plástico, outras mais. Mas eu cheguei na letra S. Eu fui da letra A à letra S. Nisso fiz uma organização. E aí então comecei minha jornada. Montei uma tabela. A1, João. Aí eu colocava lá. João A1. Então A2, Apocalipse. Aí eu lá Apocalipse A2. Então eu fiz tipo uma legenda para falar assim, qual que era o texto, aonde na Bíblia estava aquela pregação. Tá. Aonde estava aquela pregação. E aí, depois que eu fiz isso tudo, foi em dezembro. Aí, em janeiro, fui com a família dos Estados Unidos e tal, descansei. Em fevereiro, eu voltei das férias. E aí, então, começou o meu trabalho. Todo dia, de 8 às 11 da manhã, eu pegava Gênesis, B13, C14. Eu ia lá e pegava aquele esboço e transformava num comentário. De 8 às 11. Aí, 11 horas, eu começava a fazer as outras coisas, né? Aí até de noite, é a loucura. Isso começou em fevereiro, em abril eu consegui terminar. Então gastei 3 meses para fazer essa conversão de esboço em comentário, e aí você tem várias curiosidades, se você quiser que eu possa trazer. Por exemplo, qual foi o livro da Bíblia que não tem nenhuma pregação do pastor Márcio? Exatamente. Obadias, não tinha.
Aí eu liguei, pastor, Prega alguma coisa. prega pra mim. Aí ele mandou, ele fez uma pregação, mandou. Legal. Às vezes ele manda um áudio, né? Né? Apocalipse, quando acaba as 7 igrejas, ele vai pro 22. Ele não gosta daquela parte mais simbológica, né? Subjetiva. Aí eu fui lá de novo, pastor. Não, filho, mas isso aí dá tanta confusão. Já dividiu tanta igreja de Cristo. Não, pastor, vamos fazer uma abordagem bem exegética e tal. Legal. Aí sentamos, conversamos, aí consegui completar esse pedaço. Agora, 2 Crônicas 7:14, foi o texto que mais pregou na vida. Tá. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei. Esse texto, ele pregou muito, 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 muito. Obviamente, o livro que ele pregou mais foi Salmos, né? Então, tem muitas... A maioria das Salmos, lá na hora de montar a tabela, eu tive que ir indo, né? Então, eu descobri muitas coisas, né? Muitas curiosidades. E aí, então, em abril, nós chamamos a Thomas Nelson, né? Eu já tinha alguns trabalhos para fazer uma parceria. E eles fizeram um trabalho muito digno, muito bem feito, muito bonito, né? E é muito emocionante, porque eu dividi em categorias, né? Tem o chamado Ovelha, que eram as pregações mais curtinhas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. São frases, jargões dele, né? Sim. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aí eu falo assim, você é vencedor. Então, a pregação mais longa. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Então, todo o livro da Bíblia terminava com uma pregação bem longa. Que eu pegava a mais longa do livro e deixava no final, né? Então, criei sessõezinhas assim para o pessoal ir acostumando, né? E, graças a Deus, foi um sucesso. Nossa, que demais, que demais. Sucesso muito grande. Que legado, né? E faz muito sentido, né? Porque alguém que dedicou 50 anos, mais 50 na anos mesma igreja, né? E da sua vida na palavra. No púlpito. Porque ele era conhecido como pastor da palavra. E essa frase, né, do eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou, é icônica, né? A assim, marca que ele sempre abria as pregações com ela, sim. né? Pedia para todos então repetirem. A Bíblia, ela, graças a Deus, ele ficou muito satisfeito. No dia que ela foi lançada, ele até fez uma referência à minha pessoa que não precisava, né? E assim, eu me sinto muito honrado de ter editado esse material. É um negócio que eu sempre guardar com muito carinho no meu coração. E deixa eu dar um salto para uma outra coisa. Um livro que foi também muito lido e continua sendo, Descomplique-se. Correto? Esse o seu pai gosta. E sempre falo para agradecê-lo, que ele indica e vende muito, graças a Deus. Qual foi a ideia desse livro? Tem um livro que eu escrevi antes desse, que é o pai dele, que é o Desconforme-se. Perdão, foi o Desconforme-se que mais vendeu, né? O Desconforme-se é o que mais vendeu. Desconforme-se. Mas o Descomplique-se é que o pastor José indica. Verdade. O Desconforme-se, ele surgiu de uma longa experiência minha no ensino de cosmovisão. Tá. Então, a pastora Ana Paula Valadão e o pastor Gustavo Bessa fundaram um centro de treinamento para missionários. Não sei se você chegou a conhecer, ouviu falar, o CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Sim. Então, existiu por uns 15 anos. Era uma escola que as pessoas iam lá, ficavam internadas lá 2 anos, era internato, né? E saíram de lá grandes missionários, ministros de louvor também, que lá, né, Ana Nóbrega, Israel Salazar, Marine Friese, muita gente boa saiu dali, né? E eu dei aula para todos eles, graças a Deus, porque desde a primeira turma o Gustavo falou assim, Chad, eu quero que você dê aula de cosmovisão. Tá. Então fui fundo no assunto, estudei muito. E aí, depois de 11 anos dando essa matéria, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, propor um projeto para uma editora grande, para Thomas Nelson Brasil. E eu propus um projeto em cima do tema. Eles acharam que era muito vasto, muito grande. Eu falei assim, não, gente, eu consigo sumarizar. Me dá a oportunidade. Se tiver ruim, vocês não publicam. E aí surgiu o Desconforme-se, que tem um subtítulo assim, um alerta para o jovem do século XXI. Então, o Desconforme-se nada mais é do que uma pesquisa sobre a pós-modernidade, sobre a hipermodernidade. Então, uma investigação sobre que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje, o século XXI, né? Então, só que não é um livro acadêmico, erudito, pesado. Eu busquei usar a linguagem
mais acessível possível. Usar até exemplo de filme, né, exemplos assim cotidianos, para tentar explicar os pilares da pós-modernidade, que vão desde o relativismo, o materialismo, o dualismo, o pragmatismo. Então, cada capítulo observa um desses elementos. E ficou um livro assim tão redondinho que hoje ele é muito adotado em faculdade, em seminário teológico. Ele vai fazer 7 anos que ele saiu. Ele nunca saiu do top 20 da categoria religião da Amazon. Um livro. Isso é muito doido. É impressionante. É impressionante. Impressionante. Até o pessoal lá fala assim, gente, a gente não tem um livro de cauda tão longa, né? Exato. Tão longa. Porque são quantos anos? Vai fazer 7 anos agora. 7 anos. 7 anos agora. Porque todo livro tem um boom, né? Tem um pico e depois... né? Aquela curva normal, Mas por quê? Porque ele é quase que um livro didático. Ele é um livro didático sobre o século XXI e ele tem uma linguagem muito acessível, né? Eu uso o Matrix lá para explicar algumas coisas e assim, caiu no gosto tanto do público em geral quanto da acadêmica. Aí desse livro é que saiu a continuação, né? Que seria o Descomplica, que fala só de ansiedade. Tá. Dos ismos aí, dessa análise que você fez do século XXI, qual que você acha que é o maior desafio hoje, assim, nosso? Sem dúvida é o relativismo. Né? Relativismo. É o relativismo. É a guerra de narrativas. Hoje a verdade se tornou uma nuvem inalcançável. Está na base da Você destruição. está assistindo Antigamente, quando eu era garoto, eu ia na banca, pedia uma Folha de São Paulo, eu lia, aquilo para mim era verdade. Exato. Pegava o Estado de Minas. Então, assim, para mim, um assunto que vinha de um jornalista era uma coisa muito séria. Eles tinham um compromisso com a verdade. Você não tinha que estar armado para analisar tudo. Quando eu tudo. entrei na faculdade de Química e pegava uma revista de artigos científicos, poxa, uma coisa que foi objeto de experimentação, de teste, de método. Então é uma coisa muito séria, né? Quando eu ia ver um filme ou ler um livro, era para relaxar ou para escapismo. E aí o que você descobre com o tempo? Que atrás do artigo científico tem um cientista, atrás da matéria de jornal tem um editor, chefe, atrás do filme um diretor, atrás do livro um escritor. E que todos eles possuem uma forma própria de ver o mundo, uma cosmovisão. E dentro do relativismo, qual que é a ideia? De que se não existe uma verdade absoluta, nós temos uma guerra de narrativas, são as metanarrativas. Tem gente que acha que o relativismo é basicamente falar que tudo é verdade. Não, isso aí é anarquia. Se tudo fosse verdade, cada um ia fazer de um jeito e ia estar o caos, que está em alguns lugares, às vezes, quando a anarquia impera. Mas o que a gente vê é uma guerra de metanarrativas aonde você precisa trabalhar para que a sua narrativa alcance a adesão de um grupo. E quanto maior o grupo, mais influente você é, mais forte você é. E o que as redes sociais, a internet trouxe? Uma forma de acelerar isso. Por isso que o relativismo ele se tornou tão poderoso, né? Porque ele tinha plataforma para isso. Isso, antes a plataforma era uma TV, uma rádio, então poucas pessoas tinham acesso. Hoje você tem uma câmera de celular, né? Você cadastra lá no Spotify, no YouTube, no Twitch, sem nenhum curso, sem muita produção. Você vê o Cazé, por exemplo, é um fenômeno. Sim. Ele começou o quê? Comentando vídeo durante a pandemia. Era só isso. Eram as reações dele para vídeos aleatórios. Não era nem produzindo um vídeo, não, né? Não, era reagindo tipo a uma assim, produção. Vou ocupar o meu tempo aqui que eu não posso sair de casa. Sim. E hoje é um fenômeno. A TV Cazé está ameaçando aí os canais de esporte, né? Então, isso acontece, estou dando no aspecto jornalístico, mas no aspecto científico também. Você ouve uma matéria na televisão, fala assim, cientistas dinamarqueses descobriram que a identidade de gênero é genótipo, não é fenótipo, você nasce com aquilo. Aí você está em casa, comendo, tentando recuperar do dia de trabalho. Você, poxa, mas são cientistas. E são dinamarqueses. Isso é verdade. Como é que eu vou questionar? Confrontar um dinamarquês? Caucasianos escandinavos, dentro de laboratórios de ponta, chegaram a essa conclusão. Eu estou aqui trabalhando de estivador o dia inteiro, vou questionar isso?
Então, é essa questão. Vocês estão vendo a eleição de São Paulo, por exemplo, é uma marca disso. Né? Você tem um rapaz que ele tem muita habilidade com as redes sociais, Sim. saindo da confusão lá de baixo e despontando nas pesquisas. E os outros estão desesperados porque não sabem usar a ferramenta. Então, eles estão dentro das suas bolhas de espectro narrativo. O moço conseguiu. Eu não vou dar banca para ninguém que você está só fulanizado. Então, o moço ele consegue sair da sua bolha e começa a aparecer para pessoas que nem sabem que existe e tal. Gostando ou não, você sabe que existe agora. Então, qual foi o recurso que um dos candidatos encontrou? Vamos proibir, vamos cortar as redes sociais. Né? O presidente Bolsonaro ganhou a eleição com o celular. Sim. Ele não tinha recurso, ele não tinha tempo de televisão. Né? Na época, outros candidatos fizeram alianças impensáveis para obter muito tempo. Olha, eu tenho 20 minutos de televisão, só que ninguém assiste televisão mais. Exato. Ninguém assiste. O pessoal votou o quê? No meme. Uau. No meme, nos 30 segundos. Que mudança, na mitada. Entendeu? Tem os que votam na lacrada, os que votam na mitada. Mas isso tudo é uma marca desse tempo. É que a verdade, ela está perdida. Ela não é nem aqui, nem aqui. A verdade é a palavra de Deus. Mas se a pessoa nega a palavra, ela vai ter que abraçar alguma narrativa ou criar a sua própria narrativa. Eu percebo assim, pastoreando, né, e hoje não só jovens, mas uma igreja no geral, que uma narrativa e que é um ismo também, né, que eu tenho assim percebido que é destrutivo e ele é tão sutil porque as pessoas não percebem. Porque quando a gente fala de relativismo, você vai perguntar para alguém que sabe um pouquinho, vai falar, não, pelo amor de Deus, isso é ruim, né? Temos uma verdade, ou sua verdade, o caminho, a verdade, a vida e tal. Mas tem um chamado consumismo, né? E que como isso tem sido destrutivo para a igreja, né? Porque a gente pensa em consumismo como alguém que compra muito, mas consumismo como cosmovisão é terrível, porque as pessoas vêm, por exemplo, ao ambiente da igreja com essa mesma cosmovisão, né? E eu tô vendo a igreja se transformar, ou pelo menos as pessoas olharem para ela como um grande restaurante, né? Como um grande shopping center, onde eu vou ali para obter um serviço, né? E se tá mal feito, eu reclamo ou eu troco e vou para outro no final de semana que vem até achar o restaurante que me sirva. Clientelismo eclesiológico. Exato, né? E tem sido terrível isso, porque, por exemplo, eu lembro da nossa época de adolescente, né? A questão da música, por exemplo, do louvor. Era uma briga pra tocar. Todo mundo queria tocar, todo mundo queria cantar e fulano chateado porque não colocou ele na escala e tal. Hoje... Me botaram no reto projetor. Pô, que mancada. Tem gente que nem sabe o que é reto projetor. E aí o cara queria se deixasse que ele colocasse ele na culto da tarde, da noite, da domingo, do tal. Porque ele queria fazer, né? Queria aparecer. E tinha o seu mal nisso, porque era muito, vamos chamar assim, de Marta, né? Mas hoje nós temos o inverso. Você coloca a pessoa 2 vezes na escala, aí, não, muita coisa, não dá, esse mês eu não consigo e tal, estou muito cansado. Então você tem um inverso que você percebe uma mentalidade tomada por um consumismo, né? De muito mais receber do que estar disposto a dar alguma coisa por aquela comunidade, né? Mas eu creio que é também um resultado disso, né? Porque, queira ou não queira, é uma meta-narrativa que está sendo adotada, né? É um reflexo. As pessoas foram convencidas de que precisam ser servidas, né? O que você tem para me oferecer? Exato, né? O consumismo é o materialismo. Isso. É o ter. Né? Que não precisa ser necessariamente uma bolsa, um sapato, Não. mas a atenção. Eu quero ter a atenção. Né? O foco sai de Deus e vai para a pessoa. Né? Eu acho que o grande remédio para o consumismo é o voluntariado. Com certeza. Servir. Então, uma coisa que nós trabalhamos muito na Lagoinha Global, inclusive lançamos o livro agora de voluntariado, e a orientação depois do batismo, o cara saiu da água, já dá o treinamento de voluntário. Agora, se é membro, sim, você vai servir. Ah, mas o cara acabou de ser batizado, ele vai servir aonde? Não vai ser no seminário teológico. Que ele não vai mas ele pode ajudar o povo a estacionar o carro. Começar a trabalhar essa cultura. Receber a pessoa na porta. Isso não precisa de doutorado em teologia sistemática. Você cumprimentar.
Agora, se a pessoa é muito emburrada, é melhor botar ela lá atrás. Colocar para repor a água do bebedouro. Bota lá, cuida lá do bebedouro e tal. Mas é importante... Mas você vê como é essa mentalidade. Eu lembro o Subirá dizendo uma vez, né? Sobre essa questão de ter filhos, né? Ele fala assim, cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Né? Porque qual é a ideia hoje? Quanto mais filhos eu tenho, mais gasto eu tenho, né? Então... E menos tempo para mim. Exato, e as pessoas vão falar assim, não, pelo amor de Deus. Você fala, alguém tem 2 filhos, você tem o terceiro? Não, isso, filho é muito gasto, meu Deus do céu, não consigo, tá, né? E aí ele falando, trazendo essa reflexão, como era diferente no passado, né? Porque era o inverso, quanto mais filho, mais recurso. Porque você pensar alguém que morava numa fazenda, né? Direto acontecia de ter que brigar com a fazenda do lado, quem tinha mais filho é que ganhava aquela briga. Ou o serviço da fazenda. Quem tinha mais filho é quem tinha mais gente que trabalhava junto ali. Mas como olha a gente vive nessa realidade de tudo para mim, exato. O meu filho não vai colaborar. Ele não vai colaborar com a família. Ele vai gastar, ele vai consumir. Exato. Então, ele é mais um gasto aqui, ao invés de olhar e falar, não, é mais um aqui que daqui a pouco vai limpar com a gente, lavar a louça com a gente, cozinhar com a gente. Você falando isso, meu filho fez 14 anos. Ele já tem as rotinas dentro de casa. Fez 14 anos ano passado, né? Eu falei, filho, eu tenho um presente pra você. Ele, pai, vem comigo. Aí levei ele lá no departamento de comunicação da igreja. Aí você vai trabalhar. Presente, você. Mas agora tá fazendo entrevista agora, nesse momento, né? Não no dia que você tá vendo, mas enquanto estamos gravando aqui, ele tá fazendo uma entrevista em inglês com a agência de publicidade da Finlândia. Mas por causa do trabalho de 1 ano que ele fez na igreja. Exato. De design gráfico. Mas você vê, e aí abriu a cabeça dele. A gente tá trazendo isso pra igreja. Isso. Né? Por quê? Porque cada um que chega parece que é uma demanda a mais. E não deveria ser um recurso a mais. É uma oportunidade, né? As pessoas, elas são oportunidades para você aprender, para você crescer, né? Para você ver a parede que você não está vendo. E as pessoas, elas precisam se sentir parte da igreja. E não clientes da igreja, parte. Então, o remédio para o consumismo na igreja é o voluntariado. O pessoal fala muito de Lagoinha, Parede Preta, não sei o quê. O pastor já teve a oportunidade de ir lá. Né? Tenho certeza, você pode falar que é ao vivo. Você deve ter sido muito bem recebido da porta até a cadeira. Toda hora tinha alguém em volta, alguma coisa. Tudo voluntário. Todo mundo se sente útil. Tudo funcionando. Se sente feliz, um servindo ao outro. Né? Isso é importante. Tem diferentes graus de voluntariado, mas todo mundo pode. E aí você vai mudando a mentalidade. Não é o que a igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pela igreja de Cristo. Talvez quando a gente começou a plantar a igreja, a gente fez uma reunião, prestação de contas e tal, e falando pra galera, a gente vai dar uma folha, você pode dar um feedback e tal, né? Colocar aqui nessa caixinha anônimo, né? Aí eu falei, pra que eu fiz isso, né, cara? Anônimo é o perigo. Eu juntei com a liderança, a gente foi ler, tipo, desanimado, todo mundo chorando assim na sala, lendo. Os bilhetinhos do Muro das Lamentações. Nossa, e aí umas pessoas pegando pesado, assim, escreveram umas coisas pesadas, assim, né? E eu saí de lá, assim, meio envenenado, assim, sabe? Com algumas críticas meio ácidas, assim. E eu lembro que eu tava no outro dia orando, assim, tava dirigindo até orando. Falei, Senhor, né? Isso me deixou mal, né? E como é que eu lido com isso, né? E, cara, eu senti o Espírito falando comigo assim, pega de novo esses papéis. O que tiver escrito, nós precisamos melhorar, não sei o que, você considera. O que tiver escrito, vocês precisam melhorar, pode desconsiderar. Perfeito. Porque não é um restaurante, é uma família. E se é uma família, é a nossa família. E o consumidor se manifestando. Porque aí a gente fala assim, nós estamos muito ruins nisso, nós precisamos melhorar. É alguém dizendo, eu estou disposto a pôr a mão na massa nesse negócio junto. Eu lembro que eu liderava os universitários lá na Lagoinha, uma época um grupo começou a reclamar que os estudos estavam muito superficiais, não sei o quê. Aí eu chamei eles, falei, então vem cá, vamos ajudar a montar? Eles pararam de ir. Sim. É isso. Tem gente que só nasceu para reclamar. É diferente desse que eu falo que não concorda com você, mas que ele quer o melhor. O Wolverine. Mas ele quer o melhor para todo mundo. Ele quer o melhor para a igreja. Ele quer te ajudar. Ele está com você, não contra você. Muito bom. É diferente. Muito bom. E hoje, você está na Matriz. E quais são hoje suas funções? Você falou que você estava, né, nessa questão da o pastor supervisão. André assumiu, né,
há 1 ano e meio atrás, ele me chamou e falou assim: Richard, nós precisamos organizar a estrutura da Global. E eu queria muito que você montasse toda a parte de literatura. E aí pediu para eu assumir para valer a editora, Profetizando Vida. E nós produzimos nesse 1 ano e meio uma série de materiais internos de treinamento, de capacitação, de organização. Algo que eu já tinha feito exclusivamente de gerações, eu fiz para outros ministérios. Então, consolidação, diaconia, intercessão, voluntariado, ministério de louvor. Tem um que chama Visão, Missão e Propósito. Para todo mundo entender qual que é a visão da igreja. Fiz um apontamento de teologia sistemática para entender a nossa doutrina, né? Montamos a coleção com as disciplinas do carisma. Então eu fiquei muito focado na editora e no Lagoinha Gerações eu assumi a Global. Então eu saí da matriz em termos de gerações, o Dudu e a Vanessa que você conhece assumiram na matriz. Então hoje eu cuido dos líderes de gerações do Brasil e do mundo. Eu tenho uma mentoria com todo mundo, uma mentoria com esse grupo colegiado, sistematicamente. E uma mentoria internacional por causa de fuso horário, né? Então, hoje eu estou nesses dois e, assim, no que a igreja precisa, eles me acionam, né? Chamam para várias coisas. Mas hoje eu estou responsável pela editora e pelo Gerações na Global, né? E escrevendo e aí produzindo. Eu tive tempo para escrever mais, né? Esse ano, se Deus quiser, eu vou chegar na publicação número 80. Chegamos lá. Em dezembro, eu tô com 79. 79 anos? Não. 79 livros publicados. Mas em dezembro, se Deus quiser, vai sair um e aí vai dar 80. Muito bom. Ô Nath, esses daqui tem na loja? Então, pra você que tá aqui, os da Turma da Mônica Devocional tem aqui na loja de Desascope. Então eu vou deixar o link aqui. Mas todos os outros você encontra nas melhores livrarias aí. Online também você vai encontrar todos os outros. Aqui eu tô só com os infantis e de jovens, mas também eu queria te indicar muito o Desconforme-se, o Descomplique-se, porque realmente precisa falar desse assunto de cosmovisão. A gente vai ter que falar mais sobre isso e deixar as pessoas conscientes, né? Eu percebo que você estava falando de Apocalipse, né? Apocalipse tem todo esse aspecto profético e tal, mas significa revelação, né? Então era mesmo Deus abrindo a cortina e falando: ei, tem um negócio por trás simplesmente desse filme que você está assistindo. Tem um negócio por trás desse governo que você está olhando. Tem um negócio por trás. Era realmente olhar que tem algo controlando por trás e nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Então isso eu queria indicar esse material. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Tempo aqui, essa conversa abençoada. Honra demais. Privilégio demais, viu? E tudo que vocês têm feito aí, trabalhado, pela constância de vocês, tantos anos, fiel, firme aí. Privilégio. Amém. Poder estar participando disso nessa geração com vocês. Privilégio é nosso de tê-lo na comunidade. Obrigado a você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te pedir, pega esse link, manda para uma galera aí, para mais pessoas terem acesso a essa mesa abençoada de conversa. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.